Boa tarde a todos. Nós vamos, nessas 3 aulas que se seguirão, falar sobre o passe. Vocês viram que, desde o início, como eu disse na primeira reunião, tudo que nós aprendemos aqui são terapias, né? Desde lá o relaxamento, a oração, a prece, a irradiação. Nós tivemos aqui 2 aulas sobre irradiação, né? E a irradiação constitui um dos trabalhos aqui da casa, né? A Rosana explicou muito bem como é que funciona. Se alguém não assistiu às aulas ficam no site do Luz e Amor, que também é ligado ao YouTube. E agora nós vamos falar sobre o passe, que também é outra atividade. Aliás, o passe é uma atividade que ficou incorporada desde o nascedouro do Espiritismo. E isso aí até foi fruto do casamento, da união de espiritismo com magnetismo, né? E nós podemos dizer, sem medo de errar, que o universo não existiria se não fosse o magnetismo. A própria física, a ciência física, diz que o magnetismo é uma das grandes forças do universo, uma das 4 grandes forças do universo. Parece que é ao lado da lei da gravidade e de outras forças lá que eu não me lembro. E então, por que eu digo isso? Porque o magnetismo, ele foi criado por Deus, né? Quando Deus criou o mundo, criou o universo, já começou a existir o magnetismo, né? Porque ele é fruto da ação de um ser e acionado pela sua vontade, né? E Deus criou o universo e criou o fluido cósmico universal, que é a matéria-mãe. Até pela lógica nós poderíamos dizer que primeiro ele criou o fluido cósmico universal. E a partir deste fluido, né, Márcia? Você que é especialista, a partir do fluido cósmico universal foram criados os astros, estrelas, planetas, tudo o que existe nesse mundão aí, né? Agora, quem cria é só Deus. O primeiro escalão de Deus já não cria mais. Eles são co-criadores, porque eles vão trabalhar a matéria que Deus criou, né? Então, o universo inteiro está mergulhado nessa matéria, nesse fluido cósmico universal, né? Porque ele vai desde o estado mais etéreo, né? Desde o estado nebuloso, mais etéreo, até a matéria concreta. Tudo isso é do fluido cósmico universal. Aliás, isso aqui já foi estudado em aulas anteriores, porque nós estamos estudando fluidos desde o início. E o que é estudar fluido? É estudar o magnetismo, né? Nós podemos observar que, porque o magnetismo foi um movimento que surgiu antes do advento do Espiritismo, né? Aliás, magnetismo sempre existiu, como eu disse, foi criado por Deus.
E as bases desse magnetismo, gente, eu convido vocês a estudarem a primeira parte do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos. Tem lá Deus, né? Espírito e matéria, da criação, né? Porque ali trata das causas primeiras, e ali nós vamos ver que é tudo puro magnetismo, o princípio vital, né? A matéria que dá, o elemento que dá vida aos encarnados. Quando a gente encarna, a gente vem com esse fluido vital, ou fluido psíquico, né? E trazemos também o fluido espiritual. Nós também temos o fluido espiritual, né? Então, na hora do passe, nós vamos utilizar essas duas energias, certo? E então, mas houve esse movimento forte, muito forte, no século XVII, não, século XVIII, né? Porque a doutrina espírita surgiu no século XIX. No século XVII, surgiu um médico chamado Franz Anton Mesmer. O Mesmer deu um nome ao século. Nesse movimento do magnetismo, ficou com o nome dele, mesmerismo. E a maioria dos médicos chegaram a usar o magnetismo, principalmente naquela época em que a medicina ainda era muito primitiva. Usava só sangria, laxativo, vomitório, sanguessuga. Eles ficava tirando sangue do paciente, chegava a tirar até 1,5 litro de sangue. A pessoa ficava branquinha, né? Parecia boneco de cera, né, Márcia? A Márcia lembra. Aí a pessoa morria, se fala que morreu, mas morreu curado, né? Mas esse movimento, o Kardec, ele vai viver nesse movimento desde os 19 anos, quando ele volta da Suíça, de Verdun, onde ele ficou lá a sua juventude, adolescência, ali, juventude, aprendendo com o Pestalozzi, né? Então, com 19, 20 anos, ele retorna para a França e ingressa no movimento do magnetismo. E ele vai ser magnetizador durante 35 anos. 35 anos. E nós estamos estudando aqui, é um grupinho, nós estudamos a Revista Espírita, e com foco no estudo do magnetismo. Então, é um estudo muito interessante, né, na Revista Espírita, naqueles 12 volumes escritos por Allan Kardec. E Kardec fala que magnetismo e espiritismo são ciências iguais. Para eles é a mesma coisa, né? E nós vamos observar que hoje a parte prática do espiritismo é tudo magnetismo, a começar da reunião mediúnica. É tudo magnetismo. Só que o magnetismo, ele não tinha uma filosofia, né? Quando surgiu a doutrina espírita, aí veio a filosofia. Aí o casamento foi perfeito, né? O espiritismo incorporou as práticas do magnetismo, porque o magnetismo já estava ali lidando com o fenômeno anímico, e desse fenômeno anímico já surgia também o fenômeno mediúnico, né? E tudo ficou em casa, né? Por isso que hoje na doutrina espírita nós temos as atividades de passe, atividades de irradiação, né? Oração, orar pela pessoa. E são coisas que hoje a própria ciência vem comprovando a eficácia.
Tem muitas pesquisas sobre a oração, pesquisas com pacientes, né, grupos de pacientes que recebem oração, o outro não. Oração à distância, grupos que advêm de religiosidade e outros que não têm religiosidade. Então, eles têm feito essas pesquisas com passe também, recebendo passe, e até com meditação, né? Nós já dissemos aqui, recentemente também teve essa pesquisa. Pesquisa aí com água fluidificada. A água fluidificada também é uma prática do magnetismo, né? Agora, o próprio governador do planeta, que vocês já conhecem, né? Não precisa apresentar, que é Jesus, ele também fez uso do magnetismo. As suas curas, né? Todos os efeitos lá que ele promoveu, as curas foram provenientes da prática do magnetismo, né? Porque quando se fala prática do magnetismo, uso do magnetismo, é porque nós movimentamos uma força. Nós movimentamos esse fluido cósmico universal. E quando a gente faz uma oração, ora por alguém, vibra por alguém, aplica um passe, nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos, né? Porque a intenção, desde que a intenção seja boa, né? Mas mesmo que não seja boa, também vai estar acompanhada, né? Mas, então, se a gente quer boas companhias, nós temos que estar sempre bem intencionados. Embora eles dizem que o inferno está cheio de gente bem intencionada, né, Simone? Mas quando a gente fala bem intencionado, é fazendo bem mesmo, de verdade, com sinceridade, né? Com devotamento, com amor. O próprio amor já é também um magnetismo, né? A força do amor também já é magnetismo, porque para você fazer um bem para uma pessoa, você tem que estar imbuído de amor. Você tem que estar com base no amor. Você tem que estar com o coração cheio de amor, né? E aí você vai ter bons resultados. Mas Jesus, nós poderíamos, se nós fôssemos citar exemplos de magnetismo, gente, nós teríamos que falar de todo mundo, porque todo mundo, de certa forma, usa. Todo mundo, até os animais, né? As fêmeas, os animais, quando o cachorrinho nasce, lá o filhotinho nasce, eles ficam ali passando energia, lambendo, cuidando, né? Às vezes machuca, fica cuidando, né? Então, mas assim, tem alguns movimentos que se destacam, como Jesus, né? Que é a maior figura, e o Mesmer, que ficou o século inteiro aí, ele viveu uns 80 e poucos anos. A partir da formatura dele de médico, a sua tese já foi sobre magnetismo. A partir daí, ele já passou a vida inteira pesquisando e trabalhando e usando o magnetismo e tentando oficializá-lo junto aos governos, junto às ciências, mas encontrou muito obstáculo. Teve muita dificuldade, mas a maioria dos médicos chegou a usar o magnetismo, né? Até que a ciência foi melhorando, a medicina foi melhorando. A partir de 1800,
né? A doutrina espírita surge em 1857, e esse movimento do magnetismo, para mim, ficou incorporado ali na doutrina espírita. Agora, toda religião também tem uma prática de magnetismo, né? Toda religião tem. A própria oração, né, já é uma prática de magnetismo, né? E nós vamos ter também outra figura, que é o Mikao Usui, que foi o que descobriu a técnica do Reiki. Até nós usamos aqui como passe magnético, nós dizemos. A terceira aula vai ser a oficina de passe magnético. Então, Mikao Usui, ele pesquisou, ele ouviu falar que Buda usava uma técnica, aí ele pesquisa e descobre, e hoje o mundo inteiro também está usando essa prática, né? Nós vamos tratar especificamente disso dia 12 de outubro. Não, 12 não vai ter, né? Vai ser dia 19. Não, não vai dar certo. Então, então tem esses grandes movimentos, né? Agora, o que é o passe? O próprio magnetismo, o movimento, quando ele começou com umas práticas muito esdrúxulas, né? Eles punham uma barrica d'água e com algumas cordas, assim, a pessoa sentava em volta, segurava aquela corda que estava naquela água, a água tinha sido magnetizada, né? Então tinha essas práticas, mas tudo tinha resultado positivo. Eles chegavam a magnetizar a árvore e pendurava umas cordas assim nessa árvore, a pessoa segurava ali. Então, vocês veem, uma prática vista hoje, né? Mas como a doutrina espírita, não começou com as mesas girantes, né? E depois evoluiu, até chegar na psicografia, direitinho, nas outras modalidades, psicofonia e tal, né? Então, essas práticas do magnetismo, elas também vão evoluir. Aí, no final, eles já estavam aplicando passos só com imposição de mãos, certo? Mas eram uns passos meio prolongados, demorava 40, 45 minutos, certo? E isso era usado pelos médicos também, né? Tanto é que Kardec, já quando ele cita sobre passe na obra da codificação, ele já fala com ou sem imposição de mãos. Ele já usa essa expressão. Sobre movimentação, assim, ele não fala nada. Ele só fala da transmissão, né? E hoje a nossa prática espírita é essa, ela é simples. Jesus também impunha as mãos. Então é impor as mãos, né, sobre a cabeça da pessoa, para fazer a transmissão dessas energias. Agora, quem vai fazer essa transmissão? Há pessoas que têm maior capacidade de absorver ou de reter consigo essas energias do fluido cósmico universal, o seu fluido vital. Às vezes tem mais fluido vital, as energias que ele traz consigo, que o fluido vital também vem do fluido cósmico universal. E os seus fluidos espirituais, né, que ficam alojados aqui na região do cérebro, mas no espírito, né? Na mente, na estrutura espiritual, né? Então fica na região aqui, pelo frontal,
coronário, né? Então, a transmissão de energias, gente, pelo passe, nunca vai deixar a pessoa enfraquecida, viu? Vocês não precisam ter medo de dar passe, de aplicar passe, achando que vai perder, né? Vai ficar fraquinho, vai sair dali com as perninhas bambas. Não é assim, não. Certo? Porque a reposição é automática. Porque como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, isso aí é automático. Certo? É igual o peixe. O peixe morre afogado, Márcio? Né? Peixe não morre afogado. Né, Gerson? Então nós vamos impor as mãos sobre a cabeça da pessoa. Por que sobre a cabeça? Porque nós já tivemos aqui as aulas de centros de força. Coronário, frontal, laríngeo, os centros de força, né, que são pequenas usinas assim, que elas fazem esse metabolismo da energia do fluido cósmico universal conosco. Então nós absorvemos e transmitimos por esses centros de força. Então, por que aqui na cabeça? Porque aqui na cabeça está o centro de força principal. É o primeiro que foi formado na história da nossa evolução. Né? Desde lá, princípio inteligente, que a gente vem passando pelos níveis evolutivos, mineral, vegetal, animal, homem, ele vai formando esses centros de força também. Então, o primeiro que formou foi o centro coronário. Ele é o principal, é ele que faz a ligação com o mundo espiritual, né? Ele está ligado com a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, né? Segundo as pesquisas de Sérgio Felipe, Dr. Sérgio Felipe, ele descobriu aí cristais de apatita, né? Quando a pessoa é médium, ela tem mais esses cristais, né? E por falar nisso, eu nasci em cristais. Mas, então, é porque aqui é o centro principal. E, através desse centro, está ligado com todos os outros centros de força. Então, ele vai distribuir para os outros. Né? Todos eles são interligados. Todos são interligados. Né? Então, é por esse motivo que a gente aplica na cabeça. Agora, tem que aplicar aqui mesmo, gente, que muita gente às vezes inventa moda, fica pondo a mão aqui, põe a mão ali, que parece que quer fazer o passo mais bonitinho que o outro. Não tem esse negócio. O centro coronário é aqui. Então, vamos aplicar ali. E não precisa gesticular, não precisa tremer a mão. É sereninho, quietinho. Por quê? A ação é mental. É mental, é psíquica. É de aura para aura. Tá? Então, não precisa inventar movimento, né? Não precisa inventar posição, a não ser quando a gente aplica em outro centro de força. Mas quando a gente faz aquele passe mais rápido, que é acostumado, né, na casa espírita, é aqui no coronário. Né? Agora, se houver uma intuição, a pessoa, às vezes está em mais pessoas, você quer aplicar no frontal, tal, mas você sempre vai fazer direcionado a um centro de força, né? Ou também a uma região afetada. Mas aí já é mais para frente, lá quando nós falarmos na oficina do passe magnético.
esse passe que a gente faz sempre aí, às vezes vem, por exemplo, quinta-feira aqui vem umas 200 pessoas. Se ficar querendo aplicar passe em tudo quanto é centro de força da pessoa, não vence da passe, né? No pessoal. Então a gente faz só sobre a cabeça, que é onde está o centro de força coronário. Certo? Agora, para fazermos esta aplicação, nós vamos fazer uma oração, né? Nós podemos fazer o passe, gente, emergencialmente em qualquer lugar. Nós podemos fazer em qualquer lugar. Mas numa prática sistemática, nós temos que fazer na casa espírita. Você não pode transformar a sua casa, né? Como antigamente tinha umas pessoas que aplicavam passe em casa, e ficava lá o dia inteiro, né? Às vezes a mulher estava lá cuidando dos seus afazeres, tinha que parar para aplicar passe na pessoa. Então, nós vamos fazer na casa espírita, vamos buscar o passe para receber também na casa espírita. Vamos procurar saber os horários direitinho. Chega na casa espírita, aqui tem passe? Tem. Qual que é o horário? Tal dia, tal horário. Então, vamos respeitar isso daí, né? E, se possível, na casa espírita também usar um espaço próprio para aquilo, especial para aquilo, né? Que a gente chama aí de câmara de passe, uma sala de passe. Porque sempre na sala de passe existe uma aparelhagem, aquela questão que tem lá no livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Os médiuns videntes veem muita aparelhagem, né, na sala de passe. É igual num centro cirúrgico, né? Você tem lá toda a aparelhagem necessária para fazer os procedimentos, né? E então a pessoa para aplicar o passe, ela tem que estar bem, né? Para ela melhorar suas energias psíquicas, ela tem que estar bem de saúde, né? E para melhorar as suas energias espirituais, ela tem que estar bem moralmente, né? Agora, nós não vamos esperar ninguém ficar santo para aplicar passe, porque aqui ninguém, nessa encarnação, né, aqui no planeta Terra, não dá para virar santo, embora eles, de vez em quando, elegem aí um santo, né? Mas, então, gente, é a boa vontade, né, a vontade, é o desejo de ajudar, né? Todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo plano, não tem ninguém mais bonitinho que o outro, melhor do que ninguém. Todos nós temos condições de aplicar o passe, de movimentar essas energias, de direcioná-las ao outro através da nossa vontade. Agora, é claro, nós não vamos esperar também milagres, certo? Porque, olha, nem os milagres que Jesus fez, muitos deles não deu certo. Mas só que não deu devido ao comportamento das pessoas, né? Porque o que vai curar mesmo de verdade é a mudança da pessoa. Essa é a verdadeira cura. Quando Jesus curava uma pessoa, ele falava de cara: a tua fé te curou, vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça o pior. Então depende muito da pessoa. Vocês não precisam ficar frustrados, né,
quando aplicar um passe, apliquei passe naquela pessoa, a pessoa não melhorou, não sei o quê. Cada caso é um caso, cada um, né, está assim, envolvido num planejamento lá reencarnatório, e às vezes o remédio da pessoa é a doença, né? Mas o que nós vamos fazer então com o passe? O passe vai aliviar. Vai aliviar. Porque sempre que a gente recebe o passe, e isso é de mão dupla, sempre quem dá o passe se sente bem. E sempre quem recebe o passe também fica bem. Mas fica bem desde que ele esteja receptivo, desde que ele esteja acreditando naquilo, desde que ele esteja trabalhando pelo seu aprimoramento moral, né? Então, a coisa não é milagrosa. Como eu disse, muitos dos que Jesus curou, o mal voltou, porque uns resolveram gozar a vida, porque estava curado, né? Então, o que nós temos que fazer com a pessoa? Promover ajudar ela, conscientizá-la da necessidade da mudança de comportamento. Isso aí é que é trabalhar a verdadeira cura espiritual. É isso aí, né? Agora, bom, o que nós tínhamos para dizer hoje é isso daí. Na sala lá, eles vão acompanhar, né? Logicamente, a metade vai dar passe na outra metade. Porque já não pode dar passe e depois pedir para o outro dar passe na gente, né? Senão nunca acaba. Né? Quem aplica o passe já está recebendo, ele não precisa receber passe. Tá? E quando aplicarmos o passe, também é só transmissão de energias. Passe é só transmissão de energias, não precisa ficar mediunizado, não precisa ficar ali dando conselho, orientação. Agora, a casa espírita, ela pode ter lá um momento lá do atendimento fraterno, é diferente. Para conversar, para ouvir a pessoa, no atendimento fraterno. Ali no momento do passe é só a transmissão de energias. Tá certo? Então, por hoje, é só.